Olá pessoal, vamos para o nosso segundo bloco de serviços públicos. No bloco passado a gente ficou no meio, do princípio da continuidade. Falamos sobre a greve, agora um dos temas mais cobrados em concurso sobre esse princípio da continuidade, que é o inadimplemento do usuário. Aí vamos lá, alguns serviços, como eu falei, eles são prestados por meio de um pagamento, a contraprestação. Se o usuário ele não paga, ele pode deixar de receber o serviço público? Ora, mas o serviço não é público, não é imprescindível? Não é necessário o serviço? Mesmo que eu não pague, eu vou deixar de receber o serviço público? Opa, cuidado. Olha só o que diz aqui a Lei 8.987 de 95. Olha só, presta atenção. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Quando 1. Motivado por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e 2. Por inadimplemento do usuário considerado interesse da coletividade. Olha só, aqui parece até uma coisa que está contraditória, que ele fala em não é descontínuo, mas é possível interrupção. Sim, ele está falando o seguinte, não excepciona o princípio da continuidade, ou seja, não afasta o princípio da continuidade o fato de haver uma interrupção decorrente de razões de ordem técnica, como aquela do transformador, ou até mesmo inadimplemento do usuário. O que o Supremo tem se filiado é nessa situação, de que justamente é possível o corte ou a suspensão, mesmo dos serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, se houver inadimplemento, com uma única exceção. Qual é? Se o usuário ele também prestar um serviço público imprescindível. Como assim, Johannes? Digamos que um hospital ele esteja em situação financeira difícil e aí ele deixa de pagar o fornecimento de energia elétrica. Ora, o fornecimento de energia elétrica é um serviço público, mas o hospital também presta um serviço público. E aí, vejam, está em situação difícil, deixa de pagar o fornecimento de energia. A concessionária poderá cortar o fornecimento? Nesse caso, não. Tá certo? Nesse caso, não poderá. Ela terá que entrar com pedido de uma ação, uma ação de cobrança ou de execução para poder requerer aí o seu dinheiro. Ok? Um outro cuidado também especial quanto a isso é que antes de suspender, tem que se avisar previamente. Tá certo? Então, antes de suspender um serviço público, se faz necessário que se avise previamente. Ok, gente? Importantíssimo isso aí. Tá bom? E o último princípio é justamente o princípio da isonomia. Olha só. Não é possível a diferenciação indevida. Admite-se, no entanto, a igualdade em sua vertente material. Então, quando se fala em serviço público, o serviço tem que ser prestado de forma mais plena possível, sem caracterizações pessoais, tá certo? Com uma pequena exceçãozinha. Alguns serviços públicos, obviamente, deverão ser prestados de forma particularizada para atender à igualdade no sentido material, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Nessa situação específica, nessa hipótese, aí sim é possível, sim, se prestigiar certas pessoas na prestação de serviço público, quando se coloca rampas em ônibus para poder o cadeirante poder subir, enfim, situações específicas e pontuais que não ferem o princípio da isonomia, muito pelo contrário, o consagram em sua vertente material. Ok? Fechado isso, saindo dos princípios, foram vários, são 9 princípios. Saindo dos princípios, vamos para as formas de prestação do serviço público. Nós vimos, são 2 formas, a direta e a indireta, tá certo?
Formas de prestação do serviço público, olha só. A prestação direta ocorre pela prestação efetiva pelos próprios entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, de forma centralizada. Já a prestação indireta é a forma descentralizada, tá certo? E aí os entes da administração indireta, eles poderão exercer essa atividade. E quando falamos em descentralização, falamos em outorga e falamos em delegação. Aí nós temos as formas de descentralização dos serviços públicos, nós temos a outorga e nós temos a delegação. Quando eu falo em outorga, é a transferência da titularidade e da execução do serviço público. Aqui estamos diante de uma descentralização por serviço. É realizada mediante lei. Um exemplo: cabe à União administrar a Previdência Social. Mas a União preferiu especializar o serviço. E aí criou uma autarquia, uma pessoa jurídica da administração pública indireta. Aí observe nessa hipótese específica. Quem presta o serviço público da Previdência é justamente o INSS. Deu para entender? Então, essa é uma descentralização. E aí vejam que a União deu não só o exercício da atividade, mas deu também a titularidade dessa atividade. Então, tanto a titularidade quanto o exercício vão para a pessoa jurídica criada. No outro ponto, nós temos a delegação. A delegação, a transferência é somente da execução, tá certo? Não se transfere a titularidade continua sendo do Estado. Por isso, nós chamamos de descentralização por colaboração. Enquanto a outorga é uma descentralização por serviço, a delegação é uma descentralização por colaboração. Aqui, a delegação pode ser feita mediante lei ou até mesmo mediante contrato. Exemplos: o transporte público, por exemplo, é uma espécie de delegação. O transporte público, o fornecimento de energia elétrica. Olha, quem presta hoje o serviço de energia elétrica é justamente uma concessionária, uma empresa privada. E aí, essa concessionária recebe a delegação do Estado para realizar a atividade, para realizar o serviço público. Mas a titularidade desse serviço continua sendo do próprio Estado. Ok, gente? Cuidado muito especial com 3 situações específicas. O primeiro, existem serviços públicos que são exclusivos, ou seja, não poderão ser delegados. O particular não pode receber. Então, nem será concedido, nem haverá autorização, nada disso, tá certo? Não há possibilidade de delegação. Então, não terá concessionários nem permissionários de serviços públicos. Olha só, olha o que diz aqui. Serviços que somente podem ser prestados diretamente pelo Estado. Exemplo, serviço postal e correio aéreo nacional. Esses não podem ser delegados. Mas existem serviços públicos exclusivos, mas que podem ser delegados. Existem. O transporte público é um exemplo. A energia elétrica é outro exemplo. São serviços que devem ser necessariamente prestados pelo Estado, mas que pode ser realizado de forma direta por ele próprio ou até mesmo mediante delegação a particulares. Esses aí que eu falei, transporte público e energia elétrica. Agora, existem alguns que a delegação é obrigatória. Tá aqui os delegáveis, né? Mas existem alguns que alguns serviços que a delegação ela é obrigatória. Devem ser prestados pelo Estado e necessariamente devem ser delegados a particulares que terão poder de execução. Exemplos: rádio e televisão. São exemplos, tá certo? E também existem os serviços públicos, por exemplo, que não são exclusivos do Estado. É importante saber, serviços públicos que não são exclusivos do Estado. O Estado presta esses serviços e o particular também pode, se ele quiser, prestar. Que serviços são esses?
Saúde, por exemplo, na saúde você tem o hospital público e tem o hospital particular, prestação de serviço público, tanto em um quanto no outro, tá certo? A educação é outro exemplo, são serviços públicos não exclusivos do Estado. Serviços públicos não exclusivos do Estado. Próximo ponto, classificação. Olha só, temos duas classificações só, graças a Deus, que é o ponto mais tormentoso, são as chamadas classificações, né? Mas nós temos a classificação quanto aos usuários, né? São os serviços ut singuli, ou individuais, e os serviços ut universi, ou gerais. Quanto à forma de prestação, nós temos os serviços públicos próprios e os serviços públicos impróprios. Vamos para a primeira classificação, que é essa aqui, né? Vamos para os serviços ut singuli e ut universi. Vamos lá. Primeiro ponto, quando falamos em serviços públicos individuais, estamos dizendo que são serviços prestados à coletividade, mas é possível medir a utilização de cada usuário. São chamados serviços divisíveis. Um exemplo, a energia elétrica tem e dá para medir. Tanto é que nós somos cobrados de forma específica, né? De forma direta, divisível. Então, o transporte público são serviços públicos que dá para se dividir. Esses serviços públicos são chamados serviços públicos individuais, tá certo? Dá para ver o quanto cada um irá ou estar utilizando. Esses são os serviços individuais. Por outro lado, nós temos os serviços gerais, aqueles que nós chamamos de ut universi. Esses serviços públicos ut universi são os chamados serviços públicos em que a gente não tem condições de fazer a divisão. São os serviços indivisíveis. Um exemplo, iluminação pública. Dá para repartir quanto um utilizou a iluminação pública ou não? Não tem condições. Limpeza pública. Dá para a gente dividir? Ver quanto um utilizou a limpeza pública ou não? Não tem. Todos são serviços públicos, mas esses são indivisíveis, tá certo? Quanto à forma de prestação, aí nós temos os próprios e os impróprios. Os serviços públicos próprios e os serviços públicos impróprios. Vamos ver quais são os conceitos de cada um? Vamos lá. Os próprios somente podem ser prestados pelo Estado de forma direta, ou pelos entes da administração direta, ou pelos entes da administração direta, ou até mesmo mediante delegação a particulares. Esses são os atos públicos, são os serviços, aliás, públicos próprios. Os serviços públicos impróprios, eles são essenciais à coletividade, mas podem ser executados por particulares sem a necessidade de delegação pelo ente estatal. São aqueles serviços que nós vimos que são serviços não exclusivos do Estado, como a saúde, como a educação. Isso são serviços públicos impróprios, são aqueles que permitem ou possibilitam que o próprio particular, sem necessidade de contrato, sem necessidade de que uma lei autorize a delegação, faça independentemente de o Estado delegar esse serviço. Tá certo, gente? Então, é somente isso, ok? Somente isso quanto à classificação. Portanto, quanto à classificação, é importante saber que existe a classificação quanto aos usuários, os serviços ut singuli e os serviços ut universi, serviços individuais, serviços gerais. Quanto à forma de prestação, serviços públicos próprios e serviços públicos impróprios. Ok? Vamos para a delegação contratual dos serviços, falando agora da possibilidade de delegação do Estado ter o serviço público, ele ser o titular, mas ele permitir que o particular ele exerça esse serviço público, exerça a atividade. Vamos lá? Delegação contratual de serviços. Conforme o artigo 175 da Constituição Federal, admite-se a execução de serviços mediante delegação a particulares efetuada por contratos de concessão e de permissão. Nesse ponto, nós temos três legislações, a 8987/95, que trata do regime de concessão e de permissão, a 9074,
que trata da outorga e prorrogações das concessões e permissões, e a 11.079, que traz a chamada parceria público-privada. Vamos ver o que diz o artigo 175 da Constituição e, sobretudo, o que diz o seu parágrafo único. Vamos lá? Preste atenção aí na sua tela. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, sempre tem que ter licitação, né? Nesses casos de permissão ou de concessão, tá certo? A prestação de serviços públicos, parágrafo único. A lei disporá sobre. Aqui, a própria Constituição traz a determinação do que a lei tem que trazer. Primeiro, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. O 2, os direitos dos usuários. O 3, a política tarifária. E o 4, a obrigação de manter o serviço adequado. Quando a gente fala em política tarifária, né, a contraprestação, pela prestação de serviço público, que é o pagamento, tá certo? Tarifa é a remuneração do permissionário ou do concessionário, tá bom? Vamos ver, portanto, a concessão. Vamos começar com a concessão, tá? Depois a gente vê a parceria público-privada, que faz parte da concessão, né? Faz parte, é uma espécie concessiva. Também iremos ver também a permissão, e aí depois de ver a permissão a gente faz um paralelo entre os dois, diferença entre concessão e permissão para que vocês possam compreender, e a gente finaliza com a autorização. Vamos lá, concessão do serviço público. Olha o que diz, concessão do serviço público. Configura-se a transferência da prestação de serviços públicos para particulares pelo ente público a pessoas jurídicas ou consórcios de empresas que demonstrem capacidade para desempenhar a atividade transferida por sua conta e risco. Olha só, quando a gente está diante da concessão, estamos falando de descentralização por colaboração. A empresa concessionária, a remuneração dela, como nós falamos, será feita por meio de tarifas que vai ser cobrada aos usuários e, claro, deve seguir aquele princípio que nós falamos, que é o princípio da modicidade, tá certo? Princípio da modicidade, não sendo devida qualquer valor ao ente público. O ente público, ele não recebe nada, receberá, obviamente, o imposto que decorre dessa relação existente entre a concessionária e o usuário, o particular. Tá bom, gente? Então, somente isso, tá certo? É importante saber, por exemplo, os conceitos, né, de poder concedente e de concessionário. Olha só, quando eu falo em poder concedente, são os entes da administração direta. Eles são os poderes concedentes, tá certo? Já o concessionário é o particular que celebra o contrato administrativo, tornando-se executor do serviço público. Então, o concessionário é o executor do serviço público. Dentro da concessão, foi feita uma lei em 2004, que é a Lei 11.079, que trata da parceria público-privada. Essa parceria público-privada, ela são concessões de serviços públicos que possuem uma natureza muito especial. O objetivo é a prestação de serviços públicos de forma menos dispendiosa para o Estado, ou seja, menos onerosa. E aí, obviamente, estaremos diante de situações o seguinte, os contratos que são feitos pela parceria público-privado se caracterizam por um valor, uma contraprestação que essa pessoa, a empresa que irá executar a obra, tem que pagar ao ente público. Esse pagamento será realizado justamente após a assinatura do contrato da parceria público-privado. E aí essa empresa vai assumir, né, e compartilhar com o próprio Estado os riscos da atividade. Então essa modalidade foi criada justamente para dar mais caixa
aí mais dinheiro para os entes públicos, tá certo? Quanto à permissão, de um ponto de vista da natureza jurídica, a gente não tem como diferenciar muito a permissão da concessão. Alguns pontos que a lei traz é que vão diferenciar a concessão da permissão do serviço público. Porque de um ponto de vista conceitual, veja, olha o que diz aqui. É uma forma de delegação de serviço público a particulares que executarão a atividade por sua conta e risco mediante cobrança de tarifas também. Tarifas. E o contrato poderá ser firmado com qualquer pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho. Bom, nós temos algumas diferenças básicas entre um e outro. Um exemplo, a diferença dessa é a que acabamos de ver. A pessoa física pode receber a permissão de serviço público, diferentemente da concessão. Na concessão, não. Também temos diferença em relação ao procedimento licitatório, porque existe uma modalidade específica do procedimento licitatório na concessão que não existe na permissão. Além disso, nós temos também a necessidade de autorização legislativa, tá certo? Que difere de um para outro. Só para a gente fechar essa ideia, vamos ver o quadro? Aqui o quadro ele é bem esclarecedor nesse ponto. Olha só, as diferenças entre a concessão e a permissão. Quanto à modalidade licitatória, na concessão, deverá ser precedida de licitação, na modalidade concorrência. Já a permissão admite outras possibilidades de licitação a depender do valor contratado. Quanto ao contratado, na concessão é celebrada apenas com pessoas jurídicas ou com consórcio de empresas. Na permissão é celebrada com pessoa jurídica ou pessoa física. Quanto à autorização legislativa, no que se refere à concessão, depende de autorização legislativa. Já a permissão dispensa lei específica, salvo algumas permissões de natureza especial. Tá bom? Para que a gente finalize, vamos ver agora a autorização do serviço público e as suas espécies. A autorização de uso de bem público e a autorização de polícia. Obviamente que a grande diferença entre a concessão e a permissão, que tem espécie muito clara de um contrato firmado com a administração, a autorização não tem essa natureza jurídica de contrato administrativo. A autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário, ou seja, o administrador faz se quiser, autoriza se quiser. E até mesmo é precário, porque pode revogar, independentemente da vontade do interessado. Tá certo? Aí vamos ver o que diz aqui quanto à autorização do serviço público. Veja, nesse caso, não é considerado um contrato administrativo, mas sim um ato administrativo unilateral. Temos a autorização de uso de bem público, sempre que um particular tiver interesse em utilizar um determinado bem público de forma especial. Um exemplo, a pessoa quer se casar na praia. A praia é um bem público. Ela pode requerer a prefeitura, por exemplo, para em determinado horário, em determinado espaço, ela ter ali de forma reservada para celebrar seu casamento. Aí é uma autorização. A prefeitura vai conceder se quiser. Tá certo, gente? Não é um contrato administrativo. Isso é autorização de serviço público, ok? E a autorização de polícia. A autorização de polícia também está dentro do serviço público, né? Visa permitir a particulares o exercício de atos materiais que dependam de fiscalização estatal. Um exemplo, os pardais, né, que está em discussão aí, né, mas o Estado não precisa instalar, pode contratar uma empresa ou pode autorizar que a empresa faça essa fiscalização. É uma autorização de serviço público. Tá bom, gente? Então a gente encerra aqui serviços públicos. Próximo bloco, resolução de questões, exercícios para fixar a matéria serviços públicos. Te aguardo no próximo bloco.